Item 5, Projeto de Lei do Senado Jovem número 5 de 2012. Discussão em turno único do Projeto de Lei do Senado Jovem número 5 de 2012, da autoria dos jovens senadores Angélica Mendes, Diego Souza, Brena Bittencourt e Daniel Garcia, que altera a destinação dos royalties do petróleo de forma a privilegiar a educação pública básica e o ensino profissional. Parecer favorável da comissão com 3 emendas, relator jovem senador Edson Dionísio. Concedo a palavra ao relator para a leitura do parecer e da decisão da comissão. Parecer da Comissão de Política e Gestão da Educação sobre o projeto de lei do Senado Jovem número 5 de 2012, dos jovens senadores Angélica Mendes, Diego Souza, Brenda Bittencourt e Daniel Garcia, que altera a destinação dos royalties do petróleo de forma que privilegiará a educação pública básica do ensino profissional. O projeto de lei do Senado Jovem número 5 de 2012 destina 80% dos royalties do petróleo para a educação básica pública, sendo 30% desses recursos destinados para a melhoria da expansão da educação profissional técnica de nível médio. Nos termos da proposição, esses percentuais serão reavaliados após 10 anos da vigência da lei em que se transformar. Os autores argumentam que, apesar da disputa por esses recursos entre várias áreas, a educação deve ser prioridade nacional. Sua melhoria resultará em maior desenvolvimento do Brasil e o progresso da sociedade. Após a apreciação por essa comissão, o PLS Jovem, número 5 de 2012, será analisado pelo plenário do Senado Jovem Brasileiro. Análise. O PLS Jovem, número 5 de 2012, traz uma preocupação muito relevante para o país: destinar os recursos para a educação básica pública e, em especial, para a educação profissional de nível médio. Mais investimentos na educação podem proporcionar a consolidação de um país economicamente viável e socialmente justo. Direcionar verbas da exploração de recursos natural finito, como petróleo, para as novas gerações é uma confirmação que o progresso da nação está diretamente vinculado ao desenvolvimento de cada cidadão, colocando a educação como alicerce social para o crescimento com equidade. Sugerimos apenas 3 pequenos reparos ao projeto. No artigo 1º, propomos uma emenda de redação para deixar o disposto mais claro. No artigo 2º, explicitamos o objetivo da lei de que trata o projeto. Por fim, no parágrafo 1º do artigo 2º, sugerimos o aumento do percentual de verbas para a educação profissional, que passaria a ser 35% dos recursos vinculados à educação básica pública, devido à importância desta modalidade do ensino para o país. O voto. Pelo exposto, votamos a aprovação do projeto de lei do Senado Jovem número 5 de 2012, com as seguintes emendas. Decisão da comissão. Na terceira reunião da Comissão de Políticas e Gestão da Educação, realizada em 20 de novembro do corrente, o relator, durante a discussão do projeto, retira a emenda número 2, oferecida em seu relatório. O senador Diego de Souza Silva oferece a emenda número 4, que recebe parecer favorável do relator. Foram destacadas para votação em separado por requerimento proferido oralmente pelo senador Daniel Teodoro dos Santos Garcia, de Goiás, as emendas número 3 e 4. Colocando em votação reservadas as emendas número 3 e 4, o relatório foi aprovado com a emenda número 1. A emenda número 3, colocada em votação, foi aprovada com todos
com os votos contrários dos senadores Angélica Mendes, do Rio de Janeiro, Daniel Teodoro, de Goiás, e Diego de Souza. A emenda número 4, colocada em votação, foi aprovada por unanimidade. Em consequência, a comissão aprova o parecer favorável ao projeto com as emendas números 1, 2 e 3, descritas abaixo. Desse ao artigo 1º do projeto de lei do Senado Jovem número 5 de 2012 a seguinte redação. Artigo 1º. Esta lei destina parte dos royalties do petróleo para a educação básica pública e ensino profissional. Emenda número 2, CPG. Substitua-se no primeiro parágrafo do artigo 2º o projeto de lei do Senado Jovem número 5 de 2012 a expressão 30% por 35%. Emenda número 3, suprima-se do caput do artigo 2º o projeto de lei do Senado Jovem número 5 de 2012 a expressão conforme disposto na lei 12.351 de 2010. Poderão ser oferecidas outras emendas até o final da discussão. Discussão do projeto das emendas em turno único. Concedo a palavra ao jovem senador Danilo. Um esclarecimento com o nosso jovem senador Edson. Se refere-se a 80% dos royalties do petróleo para a educação tanto básica quanto profissional. E se refere a 30% desses 80% para a educação profissional, é isso mesmo? Exatamente. A educação profissional abrange, a educação básica vai abranger a educação profissional, nesse caso. E desses 80% que será destinado à educação, 30% dele seria destinado à educação profissional. Mas, posteriormente, decidimos que seria mais viável o investimento de 35% desses recursos. Então, não seria 30%? Passamos de 30% a 35%. Eu quero sugerir. Eu acho que a educação profissional precisa ser também mais vista. Até porque são pessoas que vão sair para o mercado de trabalho, são pessoas com futuros promissores que merecem uma grande atenção. Óbvio que temos que pensar na educação básica, porque sabemos que é a educação básica que forma os cidadãos, né, as futuras pessoas que irão para a educação profissional. Mas a educação profissional também, eu vou ressaltar isso, acho o projeto muito importante e válido para o nosso país, porque somos considerados um país emergente, um país em desenvolvimento. E como ser um país desenvolvido se a nossa educação não serve de exemplo para os outros países? Como os nossos jovens se orgulhar da educação? Eu acho o projeto válido e necessário para que a educação brasileira possa avançar cada vez mais e progredir. Obrigado. Peço para que o jovem senador Danilo formule a sua emenda. Concedo a palavra à jovem senadora Brena. Então, comentando o que o nosso jovem senador Danilo falou, nós, na comissão, cogitamos o fato de a educação profissional ter uma atenção um pouco maior, sendo desses 80% que se tornarão 100% dentro da educação, 30% conseguimos a aprovação de 35% e achamos mais que suficiente, porque a educação básica ela vai ter um apoio de 70%. E os alunos que chegarão ao ensino profissional, que se profissionalizarão, eles já vão ter tido uma base boa.
Então, a questão do ensino profissional ter 30%, vamos seguir uma linha de raciocínio. 30% de todos os royalties de petróleo do Brasil é muito, muito, muito dinheiro. E a educação profissional, ela está engatinhando ainda. E é isso que a gente está fazendo. Esses 35% vai ser suficiente para dar o apoio, para dar o subsídio, subsídio suficiente para a nossa educação profissional, em cursos, em estrutura. Não sei se o senhor percebeu, mas aí a gente não especificou como vai ser usado esse dinheiro. Então, cada estado, cada unidade federativa vai ter o direito de investir no que é necessário e no que está em carência dentro de seu território. E só para complementar, conversando aqui com a senadora Bruna, ela achou legal a nossa proposta e ela teve dúvida. Desse total, apenas 80% para a educação. Esses outros 20% a gente deixou em aberto para que o Estado possa usar da melhor forma, seja para a educação, ou seja para a segurança, seja para a saúde ou para outras coisas que venham a ocorrer dentro do nosso território. Obrigada. Os jovens senadores inscritos para discutir no projeto são o jovem senador Diego, o jovem senador Daniel, a jovem senadora Regiane e a jovem senadora Wênia. Após as suas colocações, será findada a discussão. Concedo a palavra ao jovem senador Diego. Só para explicar a questão da minha emenda, que é a emenda número 4, eu propus que fosse suprimida do caput do artigo 2º do PLS Jovem número 5 de 2012 a expressão, conforme o disposto na Lei número 12.351 de 2010, porque nós não queremos que os royalties sejam só restritos às áreas de pré-sal. Nós queremos que isso seja abrangido a todas as reservas de petróleo do Brasil. Isso já teve muita discussão quanto a isso, até porque o dinheiro ainda não existe e a exploração do pré-sal ainda vai acontecer. Então, é justamente só para que não se restringe somente às áreas do pré-sal. Concedo a palavra ao jovem senador Daniel. Só complementando a palavra da senadora Brena, como ela já havia dito, 30% para 35% já é um aumento muito grande em relação ao valor. Nós supomos, então, que desses 80%, 70% seja para todo o resto da educação e 30% apenas para a educação profissional. Por que a gente colocou um valor maior para o restante da educação? Porque abrange educação infantil, educação fundamental, educação média como consequência disso, os alunos que fizeram essa educação profissional, essa educação infantil, usando esses 70%, irão, com certeza, chegarão na educação profissionalizante, digamos assim, já profissionalizados, entre aspas. E a questão é que a nossa proposta de lei terá uma reavaliação daqui a 10 anos. Ou seja, esse valor e essas porcentagens poderão mudar. Só apoiando a palavra da senadora Brena. Retorno ao presidente. Concedo a palavra à segunda secretária, Nathalie, para fazer a leitura da emenda apresentada. PLSJ número 5 de 2012. Emenda de plenário. Desse é o parágrafo 1º do artigo 2º do PLSJ número 5 de 2012 a seguinte redação. Da receita de que trata o caput, 40% devem ser aplicados em programas direcionados à melhoria e expansão da educação profissional técnica de nível médio. Danilo do Amor Divino. Concedo a palavra ao jovem senador relator Edson Dionísio para dar o seu parecer à emenda. Eu discordo da emenda porque, como Brena e o outro senador Daniel já citou, de 30% a 35% já foi um aumento bastante relevante. E a demais porcentagem será destinada às outras áreas da educação que vão complementar. 35% já é um valor
muito maior comparado aos outros que vai ser dividido, porque a urgência atual é grande. Ontem, o senador Arnaldo Monteiro, do PTB, ele citou que 6,6% apenas dos jovens de 16 a 19 anos, por exemplo, têm acesso aos cursos profissionalizantes. Então, isso mostra que é um caso de urgência investir 35%, que já é um valor muito grande, é um valor realmente suficiente para essa iniciativa. As outras questões da educação infantil, fundamental e média, são necessários investimentos grandes também, mas não tanto quanto esse. Porém, esse valor, para mim, é suficiente. Concedo a palavra à jovem senadora Regiane. Bem, em questão do valor, eu acho o seguinte: 35%, sim, é um valor alto, mas para um país que nós temos cursos profissionalizantes, vamos supor, vou citar aqui o Enem. Quantos milhões de jovens não fazem o Enem para, tipo assim, conseguir uma bolsa de estudos? E quantas são as vagas? Então, eu acho que o dinheiro é muito pouco. Educação básica já tem, sim. Precisa? Precisa. Só que nós já temos profissionais para isso. E outra coisa, como que um profissional... Não, como que na educação básica a pessoa vai, sim, estudar muito. Quando terminar, vamos supor, o terceiro ano, vai fazer uma faculdade como? Vai fazer um curso como? Se nós não temos, no caso, cotas para isso. Por isso que eu acho que deveria ser os 40%. Falta esse aqui e mais os 3 aqui. Concedo a palavra à jovem senadora Eugênia. Só ressaltando para Vossas Excelências, esclarecimento do senador Danilo, que o projeto será reavaliado em 10 anos. Então, essa questão de 35% para a educação profissionalizante será assim, porque em 10 anos a gente vai ver que o crescimento do ensino infantil não vai ser mais necessário o ensino profissionalizante. Tendo uma base boa de educação, no futuro você já será bem melhor. Então, essa questão de 35% é em visão disso, porque em 10 anos acontecerá a reavaliação do projeto, para melhor redistribuição da porcentagem. Temos mais 3 jovens senadores inscritos para fazer uso da palavra. São eles, jovem senadora Carielle, jovem senador Diego, jovem senadora Brena. Peço que sejam breves em seus discursos. Muito obrigado. Eu só queria ressaltar que eu concordo com os jovens senadores que disseram que concordam com 30%. Eu acho que nesse momento é o suficientemente necessário somente 30%, porque, como disseram, é uma grande quantia para ser investido na educação. Então, na minha opinião, 30% é o suficientemente necessário. Só isso. Concedo a palavra ao jovem senador Diego. Bom, em resposta ao que a nossa senadora acabou de falar, a ideia do nosso projeto é justamente a distribuição dos royalties, começando da educação básica, passando pelo ensino fundamental, pelo ensino médio, até chegar no ensino técnico profissionalizante. Por quê? Ressaltando o que o jovem senador Danilo falou anteriormente, como é que o Brasil vai se tornar uma potência mundial se não investir na educação, mas aquela educação básica, começar do início, valorizar o ensino básico e passando por todas as categorias de ensino. E já se falou muito na questão dos 30% e 35%. Não é que o ensino técnico só vai receber 30%, 35% ou 40%. Porque o ensino técnico ele já está inserido na educação básica, ou seja, os 80% de uma certa forma serão destinados para o ensino profissionalizante, porque ele já está inserido na educação como um todo. Concedo a palavra à jovem senadora Brena. Complementando o que o nosso colega Diego disse,
Em relação a isso, o ensino técnico profissionalizante é simultâneo ao ensino médio. Então, não tem a ver com o curso profissionalizante, como nossa colega do Tocantins disse, em relação ao ensino superior. É um curso técnico para que as pessoas possam trabalhar, para que os adolescentes possam trabalhar, estagiar e ter esse suporte de cursos que vá, como eu posso dizer, vai ser bom para eles no futuro. E a questão dos 30% ou 35%, esse valor, essa percentagem é suficiente, porque a gente se refere a uma educação que vai ser consequência do ensino básico, que vai ser consequência do ensino infantil, fundamental e médio. Só isso mesmo, obrigado. Concedo a palavra ao jovem senador Douglas. Bom, eu proponho a seguinte emenda. Inclua-se no artigo 2º do PLSJ número 5 de 2012 o seguinte artigo 2º, remunerando-se o atual parágrafo 2º como parágrafo 3º. Parágrafo 2º. Da receita de que trata o caput, 10% devem ser aplicados no desenvolvimento de tecnologia voltadas para a geração sustentável de energia. Concedo a palavra ao jovem senador e relator Edson para fazer o seu parecer com relação à emenda apresentada. Eu gostaria que o nosso senador Douglas ele esclarecesse melhor, mais aprofundadamente, a questão dele. Concedo a palavra ao jovem senador Douglas. Bom, se tratando de petróleo, sabemos que é uma fonte de energia não renovável, daí a importância desse investimento. Talvez em energia nuclear, talvez outras fontes, novas tecnologias modernas, nesse sentido. E não poluentes também, devo ressaltar. Concedo a palavra ao jovem senador e relator Edson. Você gostaria dos 20% restantes, você voltar para essa questão de recursos renováveis, ou dos 80% voltado à educação, você quer inserir esses estudos? Você gostaria de retirar dos 80%, que é voltado à educação básica, o estudo sobre recursos renováveis, é isso? Sim, pode ser. É isso. É isso que a sua emenda diz, né? É isso que ela quer dizer. Sim. Uhum. 10% dos 80%. Pela sua emenda é isso. Seria 10% dos 80%. 10% dos 80%. Porque seria interessante isso. Peço para que o jovem senador e relator Edson seja claro em sua resposta. Eu recuso, porque ia sobrar apenas 55% para os outros investimentos. E essa questão ia ter que ser mais discutida posteriormente. Poderia até ser viável num valor menor, no momento. Ou então tirar os 20% que vai restar, né? Mas devo ressaltar que isso seria interessante a longo prazo também. Sem dúvida, a longo prazo. Assim como a questão da educação. Exatamente, mas no período atual, nos voltando à educação básica, no momento, seria o ideal. Posteriormente, após a revisão, depois de 10 anos, talvez, muito provavelmente, seria uma visão ideal, essa sua. Mas, no momento, a questão não é essa. Bom, mas penso que nada interferiria na questão da educação propor agora isso no mesmo projeto. Interferia nos recursos para a educação atual, né?
que a educação sobraria apenas 55% para investir na educação infantil, fundamental e média. Mas a educação já é prioritária no sentido da legislação governamental. Agradeço ao relatório. Para findar, concedo a palavra à jovem senadora Nayane. Olá, eu gostaria de dizer que assim, não concordo com o que o senador Douglas disse, porque assim, essa porcentagem está certo, 35% seriam sim destinados à educação, mas o restante, nós temos que pensar que nosso país sofre não só problema com a educação, mas com problema de saneamento básico em relação aos recursos renováveis, à segurança, saúde. Então, deveria fazer uma divisão certa em relação a isso. Os 35% para a educação e o resto dividir com esses outros problemas que temos, não só a sustentabilidade. Obrigada. É isso. Encerrada a discussão, daremos início à votação do projeto, ressalvadas as emendas apresentadas. As jovens senadoras e os jovens senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Os contrários, levantem a mão. A votação é somente o projeto inicial. Projeto aprovado. Votação das emendas de parecer favorável. As jovens senadoras e os jovens senadores que as aprovam permaneçam como se encontram. Os contrários, levantem a mão. Aprovado. A primeira emenda a ser votada será com relação à emenda apresentada pelo jovem senador Danilo, que concede 40%. Os contrários, ou seja, aqueles que votarem contra, se manifestarem, estarão aprovando a proposta de 35%. As jovens senadoras e jovens senadores que as aprovam permaneçam como se encontram. Os contrários, levantem a mão. Esclarecimentos: esses 40% são com relação à educação profissional e técnica. A emenda foi rejeitada, prevalecendo assim os 35%. Votação da emenda apresentada pelo jovem senador Douglas, que diz respeito a 10% que deverá ser aplicado no desenvolvimento de tecnologias voltadas para a geração sustentável de energia. As jovens senadoras e os jovens senadores que as aprovam permaneçam como se encontram. Os contrários, levantem a mão. A emenda foi rejeitada. A matéria vai à comissão organizadora para a redação final e, posteriormente, à Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, nos termos do parágrafo único do artigo 20 da Resolução número 42 de 2010 do Senado Federal, onde terá tratamento de sugestão legislativa.